Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Merlin Sage. E não, vocês não estão no canal errado, porque hoje, né, o Charlie Austin, ele vai ser entrevistado por mim, mas, né, deixe-me primeiro me apresentar. Eu sou Helena Marques, sou jornalista e eu acabo sendo editora do site Donjo Free, www.donjofree.com. Vão lá. Por quê? Porque o Charlie tem uma coluna, a coluna Charlie Austin, que é focada em assuntos de espiritualidade. E hoje, o Charlie vai responder algumas perguntas que podem estar no imaginário popular, que algumas pessoas podem ter dúvida, com relação justamente sobre a grande fraternidade branca. Mais precisamente, sobre a externalização da hierarquia espiritual. O que é isso? Quem são os mestres? Como foi a história de tal mestre? Então, esses assuntos, né, que podem gerar algumas dúvidas, serão o debate, o motivo dessa entrevista, o motivo de debate que vocês verão até então. Olá, Charlie! Você Oi, está preparado? Conte-me, como é que você está? vamos descobrir no processo. Então, Charlie, você sabe, né, que é uma entrevista, mas nós vamos fazer algo bem descontraído, bem tirando dúvidas. E um assunto que permeia essas questões é justamente o Manual da Ascensão. Ascensão espiritual é um assunto que você fala muito nos seus vídeos, nos seus trabalhos. E o Manual da Ascensão, né, para quem não conhece, que é um livro feito pelo Joshua Stone, que, enfim, era um membro da Grande Fraternidade Branca, PhD em Psicologia Transpessoal. E nesse livro, Charlie, ele reforça bastante, eu diria, a questão da externalização da hierarquia espiritual. Para quem não sabe, gente, a externalização da hierarquia espiritual seria o fato de alguns mestres estarem encarnados, né, na Terra e se apresentarem ao mundo. Ups, eu sou, sou fulano, eu estou aqui. E mais precisamente o livro que é da década de 1990, né, do século XX, ele fala muito do Lord Maitreya, que é o grande Buda planetário, que ele está encarnado, em Londres, e que ele iria mostrar para o mundo e falar ao mundo que ele está aqui. No entanto, estamos em 2021 e essa externalização ainda não aconteceu. E também tinha todo um burburinho, né? Vai ser, não vai ser. Eu queria que você falasse melhor sobre essa questão. Primeiro, obrigado, Helena, por me receber aqui nessa entrevista. E eu acho que é uma ótima maneira de a gente começar essa conversa, já trazendo essa questão que é relevantíssima, né? Eu colocaria assim, super relevante para esse momento que a gente está passando de transição planetária, de ascensão coletiva, muita gente acordando, né, para a percepção de que há muito mais na vida do que só aquela rotina, aquela vida estruturada, eu gosto de dizer bacanal, que a maioria das pessoas vivem, né? Totalmente alheias a outras questões que se sobrepõem à nossa realidade no físico. Então, assim, falando sobre a externalização, é uma coisa interessante. A externalização, ela está acontecendo. Ela já está em pleno desenvolvimento, em grande avanço. É que, como uma semente debaixo da terra, a semente às vezes cresce por meses lá debaixo e ninguém percebe que às vezes ali, né, olhando pela superfície, às vezes talvez tenha milhares de sementes germinando. Mesmo quando a semente brota, o broto ainda é pequenininho, né? Talvez se você não tiver muito, se você não for uma pessoa perceptível, uma pessoa bem observadora, você não vai notar que tem uma nova vida crescendo ali.
E eu uso essa ilustração para falar o mesmo sobre a externalização, né? Muitos dos mestres, eles já estão aqui, eles já estão até atuando nas suas capacidades, que eles desenvolviam em grande parte quando estavam no plano espiritual, só que eles ainda não fizeram o seu anúncio, a sua clara declaração. E aí, o que, que acontece? Vamos supor, e aqui eu acho legal falar sobre isso, né? Porque, assim, o nosso planeta, ele tem um número fixo de linhas paralelas coexistindo na densidade física. Só que dentro de cada uma dessas linhas paralelas, há milhares de versões de nós mesmos. E cada uma dessas versões está organizada por uma vibração específica. Vamos chamar de uma subdimensão, tá? Então, assim, o que, que acontece? E aí acho que é interessante trazer isso para a gente. Acho que você talvez vá até abordar numa próxima pergunta, mas eu já vou mencionar aqui brevemente para já ir sedimentando esse ponto. Né? Por exemplo, há um atual pesquisador, um grande filântropo estudioso, que ficou ali na década de 20, daqui a pouco você vai falar o nome dele, né? Que ficou associado com a figura do Buda Maitreya. Né, que alguns, né, até o encaram como o avatar do Buda Maitreya. Durante muitos anos, pessoas até o abordaram perguntando se ele era o Buda. E aí ele sempre saía pela tangente. Ele nunca dizia que sim ou nunca dizia que não, ficava em aberto até para a interpretação. E por que isso acontecia? Porque as pessoas podem acessar versões diferentes de nós. Então, assim, quando eles perguntavam para ele, eles estavam acessando uma versão daquela pessoa, que é na mesma linha paralela que eles estavam, ou em outra, em que ele não é o avatar do Buda Maitreya. Ou, vamos supor, e aqui eu trago como suposição, que eles estavam realmente acessando a versão daquela pessoa que realmente é o avatar do Buda Maitreya. Só que aí tem algo muito legal em física quântica e outros entendimentos sobre como a realidade funciona, que diz o seguinte: eu posso até estar na frente do objeto, no caso a pessoa. Só que se eu não estiver na mesma banda de consciência da pessoa, no caso o objeto, eu não vou conseguir perceber esse objeto como ele realmente é, porque eu não estou na mesma densidade do que ele. Então, muitas dessas pessoas se achegavam, né, a esse que era dito como possivelmente a externalização do Buda Maitreya, estavam diante, sim, do avatar, mas não o acessavam na banda de consciência dele, e por isso não recebiam a resposta que esperavam. Então, assim, isso não vai acontecer apenas com ele. Para todos os outros mestres que já estão aqui, você pode até você pode até estar na linha paralela do planeta Terra, entre as 148 que existem, aonde está o avatar. Se você não acessar, não interagir com esse avatar na frequência em que ele está, você vai estar acessando, na verdade, uma versão paralela dele, aonde ele possa ou possa não ser um avatar naquela versão. E aí tem o detalhe também, uma outra explicação importante, é a gente entender o seguinte, uma pessoa ser um avatar de um mestre não quer dizer que ela já está ativada. Tá? O que é uma ativação de um avatar de um mestre ascenso? É quando a real consciência dele, que no caso seria o mestre ascenso, entra em contato com ele através de diversas maneiras e revela o papel dele como um avatar. Então, quando as pessoas entraram em contato com aquele estudioso, ele poderia ainda não estar ativado para a realidade da sua verdadeira essência. Ok? Só que aí algumas pessoas pegam vídeos dele, onde parece que ele está muito ativado, parece que assim, ele está muito ciente de que ele é uma consciência maior. E aí aqui eu trago um outro ponto, é que esse processo de ativação ele não é um momento único.
ele é um processo longo, igual a ascensão, às vezes extenuante, gradual ao longo de muito tempo. E às vezes o mestre ascenso, ele pode ativar o seu avatar, o avatar atuar como ele em determinada circunstância, evento ou situação, e depois o desligá-lo novamente. E quando acontece esse desligamento, o avatar não retém a consciência de que ele estava sendo usado através da sua consciência maior. Então, tem todos esses pontos que a gente tem que trazer para a conversa. E para quem não sabe o que é a externalização da hierarquia, é o retorno de todas as consciências ascensionadas para o plano físico deste planeta, para a linha paralela oficial deste planeta, entre as 148 linhas. Então, é trazer todas as diretrizes planetárias da sétima dimensão, todas as estruturas espirituais existentes na sétima dimensão e passar a fazer elas atuarem do plano físico. Certo, Charlie. Você acabou falando, sem citar nomes, o nome dessa pessoa que é associada ao Lord Maitreya é o Raj Petrol, né? E nisso você falou que ele disse que não era, mas ele não afirmou nem que era, nem como não era. Mas assim, a resposta oficial que ele deu foi: eu não tenho nada a ver com isso. Então, de certo modo, ele negou, porque se ele está dizendo que ele não tem nada a ver com isso, com essas abordagens de que, oh, Lord Maitreya, e a resposta é: não tenho nada a ver com isso, eu encaro como uma negação, não encaro como um ficar em cima do muro. Então, eu queria que você comentasse isso. Na outra questão, Charlie, visto que a pergunta é justamente sobre a externalização da hierarquia espiritual, e pegando como o ponto de partida o Manual da Ascensão, né, que é o livro do Joshua, que ele tem um capítulo reservado para isso, enfim, e é um livro já velho, porque tem mais de 20 anos, né? Ele falava muito sobre essa, esse reconhecimento dos grandes mestres se apresentando na Terra. E fazendo a leitura em 2020, né, em agosto de 2021, perdão, não 2020, mas 2021, que é o momento que estamos gravando esse vídeo, me vem assim no pensamento: mas será que a externalização da hierarquia espiritual nada mais é do que esse instante de despertar espiritual múltiplo que está acontecendo na Terra, não talvez através de um grande avatar, de um grande mestre, mas justamente, né, nesse momento de transição planetária. Então, não seria a externalização espiritual um momento de ahá, eureka? Não somos somente corpo, carne, mas também somos espírito, que falam, né, o acordar coletivo, porque a gente sabe, né, pegando a história das religiões, desde que o mundo é mundo, que sempre existiram grandes avatares, né? O Zaratustra, mas no mundo ocidental, o Jesus até que mudou o calendário, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. Então, me parece que a humanidade, durante muito tempo, precisou de, esse é o mestre que a gente precisa seguir, né? Essa é a grande consciência. Mas que, como eu falei, olhando para a vida de agosto de 2021, na Terra que ainda passa por uma pandemia, é isso, não seria essa externalização, não através de um grande avatar, mas sim do despertar do Deus existente em cada um. Então, assim, eu fico pensando sobre essas questões, e eu queria a sua opinião sobre, porque, tal como você já falou numa live, que depois se transformou no vídeo, o Joshua, ele era um grande compilador de conteúdo. E é claro que ele fez essa compilação ainda no processo de ascensão dele, ele já não era ascensionado enquanto fez um trabalho. Então,
questões ali que precisam ser revisadas, e não estou dizendo que é essa, mas eu estou querendo que você disserte sobre. Obrigado. Muito bom você ter trazido esse... primeiro vamos falar um pouco sobre o Raj Patel. Eu não tinha mencionado o nome dele na primeira pergunta, porque eu sei que na segunda pergunta tinha o nome dele, né? E eu queria deixar que você apresentasse o nome dele. Olha que interessante, vamos pegar... eu vou responder essa pergunta em partes, porque eu acho que fica mais claro. Vamos pegar, por exemplo, um dos muitos acontecidos onde o Joshua, o Raj, ele foi meio que cerceado, colocado, né, contra a parede e indagado sobre a sua real identidade. Um desses muitos eventos é o que você trouxe aqui. Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a gente precisa entender isso no contexto. O que é esse isso que ele falou que ele não tem nada a ver? Porque a pergunta dele, veja, não foi afirmativa, porque eles perguntaram, você é o Buda Maitreya? Ele poderia ter simplesmente respondido sim ou não, certo? Tanto que tem até uma entrevista dele em que ele fala, as pessoas sempre ficam me perguntando isso. Então, assim, se ele realmente quisesse dissipar a questão, ele teria sido taxativo. Mas é interessante que a resposta dele é, eu não tenho nada a ver com isso. O isso não é a pergunta. O isso não é a identidade que a pergunta está questionando. O isso é. E aí eu trago para nós aqui. Por que você tem que indagar sobre a minha real essência? Por que é uma questão para você? Ao ponto de que você tem que vir e você tem que perguntar. Eu sei de pessoas, quando a gente estuda a vida do Raj Patel durante essa época que ele estava sendo abordado, pessoas que viajavam os Estados Unidos inteiro só para fazer essa pergunta. E tem uma publicação, depois você pode até pesquisar, que ele trazia atenção para a pessoa disso. Por que você viajou o país inteiro para você me perguntar isso? Por que você gastou tanto dinheiro? Você gastou horas de viagem. E aí, falando dessa janela em específico, deste momento em que ele fez que ele deu essa resposta em específico, a gente tem que entender o seguinte: se a gente pegar deste evento em específico, pegar essa resposta dele, que aqueles que já não querem acreditar mesmo vão falar que ele estava negando. Mas negar, se era algo que estava incomodando ele, seria dizer, não, eu não sou, não me perguntem mais sobre isso. E não há nenhum lugar, não há nenhuma passagem de Raj Patel negando categoricamente que ele não é. Por sinal, neste caso aí, logo depois, no blog dele, Raj Patel, logo depois desse evento que foi noticiado em alguns jornais, ele põe um pedaço do filme da vida de Brian. Você pode até ir olhar depois. E é muito interessante esse evento da vida de Brian, o filme, que é um filme meio que faz uma sátira da vida de Jesus, né? Brian seria o Jesus que ninguém reconheceu, né? Esse filme ele é muito legal porque assim eles estão tipo usando o Brian no filme como se o Brian fosse Jesus, o Jesus real. E aí ele põe justamente a cena nesse filme aonde é uma grande cena de sátira das pessoas querendo saber se Brian é o Cristo. E aí tem até estudiosos do cinema que mostram, putz, mas essa cena que ele tá pondo aqui no blog dele vai contra o que a gente entenderia da resposta que ele deu no evento. Essa cena aqui, na verdade, está fomentando ainda mais deixar em aberto a real identidade do Raj Patel. Tem até um artigo inteiro na internet que fala sobre isso. Então, assim, a gente se pergunta, tá, com essas informações adicionais desse evento, a gente fica, tá? Por que ele daria uma resposta lá pessoalmente para as pessoas, em que aqueles que já não queriam acreditar iam falar, ele disse não, porque ele disse que não tem nada a ver com isso. E aí, depois, no blog dele, ele poria uma cena de um filme que é justamente o mesmo evento que ele passou e que, na verdade, acende essa discussão de novo. Parece que ele está querendo deixar em aberto, tá? E é interessante que nessa cena
essa cena do filme em específico, a narrativa ali, o contexto do filme se vocês precisam perguntar algo, vocês já não são merecedores da resposta. Se vocês não sabem dentro de si, não sentem, a questão já não tem valor nenhum. É isso. Então, tem esses detalhes ao redor deste evento em específico que você trouxe aqui, Helena. E aí, isso é o micro, né? Os eventos circundantes. E aí, há o macro dessa questão. Se a gente pegar essa resposta específica do Raj Patel e compará-la com a maioria, com como a maioria dos outros avatares lidaram com questões semelhantes em épocas passadas, você vai ver que o padrão é o mesmo. Né? Se você pegar Jesus só pelos textos da Bíblia, que em grande parte estão deturpados e incompletos, Jesus várias vezes foi questionado se ele era o Cristo. E Jesus, geralmente fugia da questão. Ele saía pela tangente. E aí, por exemplo, livros como o Evangelho de Mateus e de Marcos, que fala que Jesus só revelava sua real identidade para os seus seguidores próximos. Mas quando questionado por aqueles que só estavam ali à paisana ou iam atrás dele para saber disso, ele saía pela tangente. Às vezes, algumas respostas de Jesus até pareciam que ele estava negando de que ele era. E aí tem um outro traço na vida de Jesus que, às vezes, as pessoas eram curadas por Jesus e aí elas falavam, você é o Cristo. Ele não confirmava nem negava. Ele só dizia, então vá até o sumo sacerdote no templo e leve as ofertas necessárias pela tua cura. E não diga para ninguém que eu sou o Cristo. E se você pesquisar a vida de Sai Baba, a vida de outros assim, tidos avatares, eles tinham essa mesma atitude. Porque, assim, esses avatares, eles são assim, quando as pessoas sabem que eles são, as pessoas sabem que eles são. É uma questão transcendental, você não precisa perguntar. Então, se você precisa perguntar, você precisa de confirmação externa, você precisa de confirmação empírica. E a confirmação aqui sobre os avatares, ela tem que ser interior. E é isso que esses grandes avatares, eles fazem. Eles fazem a humanidade voltar para o interior delas. E, outra coisa de maestria. A pessoa, quando ela faz essa pergunta, ela está buscando um mestre exterior. Porque é isso que eles queriam, uma confirmação de Raj Patel para poder adorar ele, para poder ficar fazendo, né? E esses avatares, eles são especialistas em fazer você descobrir o seu mestre interior. Porque assim, Helena, se você tiver alinhado com o seu mestre interior, tu vai olhar para as pessoas, que sejam um avatar ou não, e tu vai saber aonde elas se encaixam na ordem divina das coisas. Tu não vai precisar perguntar para elas. Então tu vai olhar e tu vai saber aquele que é um avatar, aquele que é um cara que está tá no seu sexto bloco encarnativo na roda reencarnatória, entendeu? Aquela pessoa que nessa vida veio ser uma mãe e ter todas as experiências de ser uma mãe com 10 filhos. Você não vai precisar perguntar. A gente vê que todos esses avatares, eles são, não diria contra, mas eles desincentivam muito a questão da pergunta que busca informação no mundo exterior. Todas as perguntas deveriam ser direcionadas para se descobrir o mundo interior. Porque o que cria este mundo exterior é a percepção de mundo interior existente dentro de cada ser humano. Então, assim, quando a gente vê a postura dele, a gente vê que é muito parecida com a de outros avatares. E é interessante, mostra que eles não buscam atenção, eles não buscam reconhecimento, eles estão felizes. Aqueles que sabem, sabem. Aqueles que não sabem, não vou facilitar também para você. Por que você não sabe? Por que você acha que você tem que fazer uma jornada física de um ponto geográfico do planeta para o outro, quando essa jornada tem que ser trilhada dentro? Então, assim, essa é a primeira parte da resposta, né?
Quem quiser pesquisar, tem um artigo do Washington Post, eu sempre confundo, eu não sei se é o Washington Post ou New York Times, porque ambos, né, na época que isso estava efervescente, publicaram artigos, mas tem um artigo em que o Washington Post fala de todas as outras vezes em que Raj Patel foi feita essa pergunta. E nas outras vezes ele sempre deixava em aberto. Tanto que o Washington Post ele é claro ao dizer que Raj Patel nunca quis sair de cima do muro, se era ou não era. Né? E esse é um artigo definitivo em que eles compilam todas essas grandes vezes em que ele foi questionado disso. Né? Mas não é esse o importante. Aqui a gente está falando de fatos empíricos, né? sobre a vida dessa pessoa em específico. A questão na volta do Buda Maitreya é falado, tá, que num momento único, todos os seres humanos no seu mundo interno, eles acessarão essa consciência crística, que não é apenas o Buda Maitreya. É todas as consciências que formam essa consciência crística. E eles saberão no íntimo que uma personificação maior dessa consciência está aqui no planeta. E alguns até conseguirão visualizar quem é essa pessoa, cada um no seu mundo interno. Então, essa será a grande confirmação, não será um evento exterior. E as pessoas vão ficar tão tocadas com esse evento do mundo interno que não vão precisar ir lá perguntar. Né? A Terra estará num outro contexto, num outro momento. E aí, mas assim, vamos determinar bem essa questão. Quando isso vai acontecer? Aí eu te trago a questão, Helena, não é quando. É em que frequência. Como assim, Charlie? Não vai ser um evento no mundo linear. Né? Eu tenho falado muito nas minhas lives que a dimensão do tempo está se quebrando, vai deixar de existir tempo linear. Tá? Muitas pessoas que não estão acordadas espiritualmente vão começar a entrar em depressão, vão ter casos de distúrbio bipolar, a mente delas vai entrar em tilt. Por quê? Porque a mente precisa do senso de tempo linear, não vai mais existir. Então, esse é o primeiro detalhe. Os problemas clínicos psicológicos vão aumentar grandemente nos próximos anos. Haverá uma crise na área da psicologia, porque não haverá profissionais suficientes para cuidar de todas essas pessoas. O que isso tem a ver com a coisa da externalização? A grande divulgação de que a externalização estará aqui será para aqueles que acessarem essa frequência. E essa frequência tem a ver com o que nós chamamos de grande bifurcação. Nós estamos desde março de 2020 na grande bifurcação. É um ponto no caminho, tem dois grandes caminhos para a humanidade. Um caminho é todo mundo que vai continuar a experienciar o mundo físico como sendo aquele com todos os problemas que a gente já vê nos últimos 100, 200 anos. Tá? E essa é uma frequência específica que está organizada em muitas outras pequenas frequências. Milhares de outras mini frequências. E nós temos um outro fluxo consciencial, que é o que o pessoal gosta de chamar de nova terra, mas eu não gosto de dar esse nome, que é a frequência do amor incondicional para cima. As pessoas que se conectarem com este fluxo são as que terão a experiência de ter a divulgação, de presenciarem a divulgação da hierarquia planetária sendo externalizada no planeta. Isso quer dizer o quê? Que no plano físico daqui para frente, nós vamos ter duas grandes bolhas de experiências no mesmo plano físico. Tem gente que vai estar vivendo na experiência que a Terra já vem passando por muito tempo, socialmente e ecologicamente, e isso vai se intensificar. E tem gente que vai estar vivendo essa experiência que a gente está falando aqui, da externalização da hierarquia. Ambas as bolhas no plano físico. E aí as pessoas que estão na primeira bolha vão estar meio que praticamente alheia de que às vezes o seu vizinho está vivendo uma outra bolha de experiencialidade completamente diferente.
Mas os que estiverem na segunda bolha, que é onde vai ter externalização da hierarquia, outras coisas maravilhosas, vão estar cientes que aqueles estão na primeira bolha, na bolha da chamada velha terra. Vão até interagir com aquelas pessoas, mas sem, ao interagir com as que estão na primeira bolha, terem as experiências advindas de estarem na primeira bolha. Então, tipo, você vai interagir com uma pessoa que está na experiência da velha terra, e você vai ver ela te falar de todos os problemas, e tal, e tal, mas os problemas não vão te afetar por você estar tendo contato com ela. Isso é o que Jesus falava de você estar no mundo, mas não fazer mais parte do mundo. Porque você está numa outra frequência dentro do próprio plano físico. Então, assim, a grande questão do que o Joshua, isso ele nunca explicou nos livros dele, a grande questão da externalização, acho que o que faltou ali para o Joshua foi falar que a externalização não será visível para todos, porque ela aconteceria no momento da grande bifurcação. E quem não estiver na frequência da externalização, você pode estar no físico, você não verá a externalização. Agora, para quem estiver na frequência, você vai começar a conhecer pessoas e você vai falar: eu sei que esse é um mestre, eu sei que esse é um mestre encarnado, mesmo que ele não fale para você. Daqui para frente, Helena, quem se conectar com a segunda bolha de experiência na bifurcação e tomar esse caminho, não será sobre conhecimento, será sobre saber. Né? Vai virar uma coisa muito mais telepática, vai ser sobre energia a chamada Nova Terra. Você vai olhar para pessoas, para situações, para eventos, e você vai saber. Você vai ter uma gama de fatos que não são empíricos, assim, no sentido de estarem no teu mundo exterior, mas tu vai saber que eles são fatos. E você vai se basear por eles e não vai ter erro. Então, a externalização, ela acontece no plano físico, sim. Mas em qual frequência? Essa é a pergunta. Em qual bolha de experiência? E o mais importante, você está nesta bolha, querido espectador? Você está nesta frequência? Porque se você estiver, os eventos que vão acontecer daqui para frente vão ter pequeno ou nenhum impacto em você. Como eu estava falando com a Carlinha, eu fiz um vídeo com a Carlinha, para quem não conhece, né, do Tribo da Luz, ela falou, os últimos 2 anos de pandemia é como se não tivesse existido para mim. Eu me conectava com... E não é porque ela se cegou, ela se fechou para essa realidade. Ela sabe que tem uma realidade em que as pessoas estão vivendo isso, e estão vivendo isso punk, né? E aí você que está na segunda bolha, tu pode escolher se inserir naquela bolha para você ajudar aquelas pessoas momentaneamente, elas sentirem a sua energia, a sua consciência, até se perguntarem: como essa pessoa está conseguindo me ajudar nesse momento? Porque ela não está sendo afetada pelo mesmo que eu. E aí você se retira dessa bolha e você volta para a tua bolha. Que é o que Jesus fazia. Jesus entrava nas bolhas de experiência das pessoas, não era tanto sobre o que ele falava ou as curas que ele fazia. Era as pessoas sentirem a consciência dele e se perguntarem: como eu posso estar nessa experiência de ter essa mesma consciência que essa pessoa tem? Então, essa a grande questão de tudo. Então, assim, as pessoas que escolherem a segunda bolha, onde vai ter externalização da hierarquia, não é que elas vão escolher conscientemente estarem alheias aos problemas do mundo. É uma questão simplesmente de água e óleo, não vai se misturar. Numa experiência que você está, em que você está vivendo amor, com pessoas maravilhosas, com coisas incríveis acontecendo na tua vida, isso é água. Não vai misturar com o óleo da outra. Simplesmente não bate, são frequências muito diferentes. Mesmo você vivendo no físico. E essa coisa de você adentrar a primeira bolha da velha terra, às vezes para ajudar as pessoas que estão lá, por entrar em contato com você, saber que elas podem ter uma consciência diferente, é o que os avatares estão fazendo por séculos. Eles vêm, eles descem no físico, antigamente, quando era uma bolha única, né, de experiência aqui no físico, todo mundo na velha terra, eles vêm de uma outra bolha de consciência, não para destruir essa bolha, para mostrar para as pessoas, pela a simples inserção deles na bolha principal, que era predominante no planeta, de que existe outra bolha de experiência, de consciência. Tu não precisa mudar essa, tu só precisa se conectar com a outra. É o que eles faziam.
E aí, a terceira parte, a terceira resposta dessa pergunta, a terceira parte da resposta dessa pergunta é: sim, muitos desses avatares, eles têm um acordar espiritual igual da pessoa mediana, vamos dizer, do ser humano que não vai ser um avatar, tá? Ele tem esse acordar, e quando eu falo ser humano mediano, tá, gente, não é rebaixando essas pessoas, porque não há diferença entre um avatar e entre uma pessoa, tá? Só é que o avatar, ele vem com, digamos, um propósito, né, proposto pela hierarquia espiritual do planeta, pelo governo espiritual do planeta, é só isso. E às vezes uma pessoa que também vai passar por um acordar, ela vem com outro propósito pertinente pessoal a ela, só essa diferença de propósitos do que queremos experienciar aqui, independente de em qual bolha. Mas assim, um avatar de um mestre, ele vai passar por um acordar espiritual bem nas mesmas bases que as outras pessoas que vieram aqui nessa vida com outros objetivos, digamos assim. Só que em algum ponto desse caminho, esse acordar espiritual que levaria para uma ascensão, vai haver ali uma mudança. Não será sobre ele ascender para um estado ascensionado. Ele vai ganhar a consciência de que ele já é ascensionado, a consciência dele. Então ele vai começar a ascender para receber os acoplamentos dessa consciência do mestre. Então, essa é a diferença. Outros seres humanos, eles estão ascensionando pela primeira vez. Eles não têm ainda Eles têm o eu mestre do futuro deles, tá? Mas esse eu mestre existe no campo de probabilidades da física quântica, como a gente gosta de dizer. Ele está aqui para sedimentar esse campo de probabilidade e virar uma coisa definitiva no campo de estatística de probabilidades. E aí sim, de um ponto de vista linear, fica determinado pela primeira vez de que em tal vida uma consciência de uma extensão de alma única ascensionou por todas as outras encarnações daquele mesmo eu mestre. Agora, esse eu mestre pode definitivamente fora da Terra, fora do campo de linearidade, ser chamado como um mestre ascensionado. Tá? Então, assim, os processos são semelhantes, mas para o avatar tem uma bifurcação também. Tem uma hora que ele vê que ele não precisa mais trabalhar na ascensão dele. Ele precisa apenas fazer o download de toda a ascensão dele que já existe, porque no campo das probabilidades, fora do tempo linear, ele já alcançou esse estado de ascensionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Sim, o acordar da maioria das pessoas, quer sejam avatares ou não, é cumprimento dessa externalização também. Porque os seres humanos, eles fazem parte da hierarquia espiritual do planeta. Eles só não sabem. Eles só não sabem. Agora vão ficar sabendo. Então, a externalização, eu via que o Joshua se focava muito assim, nos mestres, né? Mas há vários níveis dessa externalização. Tem os mestres, né? Ou de sétima dimensão, ou de sexta. Tem os arhats, né? Tem os iniciados, tem os do caminho probatório, tem os que estão na noite escura da alma, tem os outros. Então, ela está acontecendo em vários níveis. Então, assim, independente de qual bolha que nós vamos estar daqui para frente, a pergunta é: ambas as bolhas estão percebendo algo? Tem muita gente acordando. E esse é o maior sinal de que a externalização é algo real, como o Joshua falava, está acontecendo. Talvez ele tenha errado o time frame, né? A janela de tempo, quando ele falou, né? O Joshua, ele tinha muito disso. Ele era tão animado com as coisas que às vezes ele trazia para o tempo dele, né? Ele já vivia essa realidade. Ele se conectava com uma linha paralela existencial que ainda não havia se ancorado lá naquela linha linear de tempo quando ele estava escrevendo aquele livro. Então, assim, acho que talvez o grande erro, não falaria erro, o grande equívoco do Joshua foi isso. Foi querer adiantar um cronograma que nós estamos vendo acontecer agora, né? Se ele lançasse esse livro hoje, faria muito mais sentido.
Então, eu acho que são todos os pontos que eu queria trazer aqui para responder essa segunda pergunta. Espero que tenha sido completa e abrangente. Certo, Charlie. Agora eu só queria fazer algumas ponderações e seguir para a próxima pergunta. Quando você fala do Raj Patel, dele ter colocado, de certo modo, uma sátira com vida do Brian, visto que ele respondeu, olha, não tenho nada a ver com isso, eu acho que também pode dar margem a uma interpretação de, olha, não tenho nada a ver com isso, e meio que também tirando o sarro dessas pessoas que o colocam num papel de salvador, entende? Eu acho que o fato dele ter adicionado pode dar margem disso, tipo, não tenho nada a ver com isso, e olha como a situação tá, tal como desse clipe, desse filme, somente uma questão para se pensar, né, e se debater. E uma outra questão, Você assistiu o filme? não assisti o filme. Então, esse que é o ponto. A questão é, Helena, filme tem intertexto. Como eu vou voltar aqui a pontuar, os próprios estudiosos de cinemas e os caras que redigiram até o artigo, onde eles citam que o Raj postou isso, que esse é um momento pivô desse filme. A mensagem dessa cena em específico, e todo estudioso de cinema, é uma cena super conhecidíssima, quem assistiu a Vida de Brian vai saber qual é a cena. A mensagem lá é muito clara, né? O Brian vai ser quem ele tem que ser para a percepção de cada pessoa. Então, assim, a questão não é se dar margem para a interpretação. A questão é, você vai se conectar com a interpretação do que está no teu coração. Se o seu coração estiver poluído, você só vai ver um monte de tristeza e dúvidas e incertezas no mundo. Se o seu coração for limpo e puro, tu vai conseguir enxergar coisas que não estão lá para a maioria das pessoas. Então, sim, vamos dizer, lógico que ele queria que tivesse o Raj queria que tivesse essa interpretação de sátira também. Porque o que esses avatares entendem, Helena, é de que todas as possibilidades têm que existir. Eles não vão intervir na tua vida. Justamente é para rir das pessoas que foram atrás dele achando que ele é um salvador, porque elas já não perceberam que ele estar aqui reluzindo a luz dele, quer ele seja um avatar ou não, porque mesmo um ser humano que não é um avatar está reluzindo a luz dele. É para ajudar outros a perceberem que eles são seu próprio salvador, se é que existe essa coisa de salvação. Não buscar em alguém exterior. Então, assim, aqueles que foram atrás dele querendo ver um salvador, é para se rir disso. E aí vão se conectar mesmo com essa banda em que ele pôs aquilo como uma sátira. Mas aqueles como eu, que entendem todo esse contexto que eu apresentei aqui, entende que é uma sátira com uma crítica. Não é essa a questão. Conseguem ver camadas no próprio Raj Patel que os outros que só querem ter uma resposta é A ou B não conseguem ver. Então, novamente, aqui, estamos falando de bolhas. Cada um vai se conectar com uma bolha desse evento, dessa postagem do Raj. Uns que já não querem acreditar mesmo e vão buscar todos os motivos no mundo para não acreditar, vão dizer que era ele tirando o sarro dessas pessoas. Outros vão escolher uma bolha de uma maior consciência. E tá tudo bem. Qualquer bolha que tu escolher, você vai viver aquela experiência e tem um motivo do porquê você está escolhendo. Mas a pergunta é, por que você está escolhendo a bolha que você está escolhendo? Qual é a crença? Sim. Não, e quando eu falo você, eu falo os espectadores. Né? Então, assim, daqui a alguns anos vão acontecer coisas no planeta que jornalistas não vão conseguir explicar. Eles vão. Jornalistas, a mídia, até os estudiosos na área não vão conseguir explicar.
Daqui para frente vai ser apresentado para todas as pessoas sempre essa questão. Qual é a bolha que você quer escolher? Por que você quer escolher a bolha da dúvida, da incerteza, do medo, da sátira? Por que não escolher a bolha do amor, da fé, do acreditar, da beleza? Porque cada escolha pequena que tu faz na tua vida, cada escolha pequena que tu faz na tua vida, até quando você vai no mercado e tu vê as bananas, tem uma banana lá com uma manchazinha, né? Não vou escolher essa banana. Às vezes é uma dentro de 10 que tu vai escolher bonita, bonitona. Por que você deixar que a manchinha numa defina você não levar ela com as outras 10? Então, assim, cada momento na nossa vida, ou a gente está, né? E aqui eu vou pôr de maneira maniqueísta, ou a gente está escolhendo o bem ou o mal, né? O amor acredita em todas as coisas, né? Diria o mestre Hilarion. O amor acredita, vive todas as coisas, supera todas as coisas, persevera todas as coisas. Então, sim, a nossa escolha de amor vai até na escolha das nossas frutas, da nossa alimentação, do que a gente escolhe assistir, né? Eu falo para as pessoas, por que as pessoas, por exemplo, se conectam com filmes de terror? Tudo bem, é lindo. Eu como crítico de cinema, tem soluções narrativas num filme de terror, por exemplo, que são incríveis, você não consegue fazer em outros gêneros. Mas, assim, em que frequência aquilo te coloca? Para que se conectar com aquilo? Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer essa consciência para as pessoas. Às vezes, uma decisãozinha pequena que tu faz, às vezes é muito mais primordial na tua vida do que uma decisão grande. Porque a decisão pequenininha que tu faz às vezes é justamente aquela que por ser pequenininha tu não se apercebeu, tu não parou para olhar se tu estava escolhendo um amor ou alguma coisa contrária que não o amor. Então, assim, a gente tem falado aqui do Raj Patel, né, nesses últimos momentos, mas a questão não é o Raj Patel. Pouco importa se ele é o Cristo, o Cristo planetário, o Buda planetário. Pouco importa. O que importa é por que as pessoas geraram essa polarização ao redor dessa pessoa? O que isso revela sobre as pessoas? Em que banda de consciência? Eu acho que sabe o que isso Você mais chegou no revela? ponto crucial. Só para Acho que você chegou no ponto eu crucial ao só para eu citar isso. finalizar esse detalhe aqui. Sabe o que isso revela sobre o Raj Patel, principalmente? Tudo isso que gerou ao redor dele, eu concordo com ele, é o seguinte, de que o fato de ter gerado tudo isso mostra que se ele realmente é essa pessoa, esse avatar, mostra que muito bom que ele não se revelou. E ele até falou que não era, porque como as pessoas agiram, mostram que elas não estão preparadas. Imagine se ele tivesse dito que ele era, o que teria gerado, não é mesmo? Sim, e eu trago essa pergunta também num lugar que tudo bem, você é um espiritualista, você sempre traz essas questões de bolhas de consciência, mas, né, até no próprio blog do Raj, as mais diversas pessoas nas mais diversas bandas de consciência vão lá. Então, minha pergunta foi justamente para tentar trazer a sua reflexão assim de um modo mais universalista, porque é claro que em todo canal, em todo percurso, você parte, tal como você falou, da banda de consciência que você está agora, né? Mas há pessoas e há milhões e milhões de pessoas que não estão nessa banda de consciência. Então eu acho bacana, acho legal que a gente sempre possa retratar os dois lados de uma mesma moeda, porque embora o esperado seja que as pessoas ajam de um modo tendo a visão das coisas, da realidade, de um modo mais universalista e não reducionista, mas a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. E a minha pergunta, principalmente com a externalização da hierarquia espiritual, é porque lendo o Manual da Ascensão, né, do Joshua, que sim, foi um livro escrito na década de 90, me pareceu ser um conteúdo, entre aspas, por favor, ultrapassado, porque em alguns pontos, é claro, porque diante também da própria configuração
do mundo, né, nessa data que a gente faz aqui em agosto de 2021, me parece que também uma pessoa se apresentar e falar, olha, eu sou a banda de consciência que representa o mestre ascensionado, isso seria motivo mesmo de sátira, uma vez que o mundo, também de um modo geral falando, ele está tão dissociado, digamos, desse religare, entende? Você sabe que principalmente no mundo ocidental, a fé, nem digo a religião, mas a fé, né? A crença em algo transcendental foi perdendo muito espaço, principalmente por conta de todas as denúncias, digamos, dessa religião cânone, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que domina, de um modo geral, o Ocidente. Então, as pessoas perderam, de certo modo, a sua fé em algo mais, em algo transcendental. E aí é isso, vamos supor, em pleno 2021, 2022, chega alguém que fala, eu sou o Lord Maitreya. Isso também me parece ser muito, como é que eu posso dizer? Pode soar muito fantasioso, visto a banda de consciência das pessoas, de um modo geral, que não tem mais fé em nada, e até mesmo por essa questão de que quanto mais adentramos nos estudos espirituais, mais nos tornamos conscientes que nós próprios, né, somos nossos próprios salvadores e que, diante de tudo isso, uma externalização, tal qual o Joshua traz no seu livro, digamos, do Lord Maitreya se apresentando e falando, eu sou Lord Maitreya, me parece muito não crível, sabe? Assim, que essa não seria a melhor estratégia, digamos, que contribuísse com o despertar das pessoas, que isso teria como é que eu posso dizer, uma chance muito grande de ser ridicularizado, entendeu? Então, me parece que um mestre, né, ascensionado, que tem uma postura mais, olha, não vou negar, nem eu vou afirmar, tem muito mais a ver com o que é o mundo, o que é a Terra em 2021, 2022, do que esses antigos avatares, tipo Jesus, porque, de certo modo, a consciência geral ainda estava esperando em alguém que fosse o Salvador, embora Jesus, em seus discursos, nunca tenha se apresentado como um salvador, mas ainda existia aquela propensão de, olha, esse cara tem uma sabedoria, vamos segui-lo, entendeu? Então, assim, eu gosto de trazer esses contrapontos para que realmente nós pensemos, porque eu acho que num canal de espiritualidade, em que a maioria das pessoas já possam estar abertas para a espiritualidade, meio que é muito fácil falar disso. Mas e para quem não acredita em nada, né? Para quem acredita que é somente o corpo, morreu, acabou. E eu fico também pensando, não, nem vou dizer, nem vou usar o termo espiritualidade, mas sim como esse religare, eu acho que talvez religare seja a melhor palavra, possa acontecer para pessoas que a priori não são chamadas, não se sentem atraídas por assuntos como a espiritualidade e têm o despertar, né? Que ao falar da externalização, eu acho que é justamente isso. Pessoas que a priori não estão buscando espiritualidade, não querem nem saber e têm o despertar espiritual. Mas tu Entendeu? não acha que, por exemplo, você falou sobre o que é crível ou o que não é crível, certo? Por séculos, a humanidade achou que não era crível o homem ter asas e voar. Teve que ter alguém para falar, não, isso é crível, e eu vou fazer isso ser crível. Né? Tem o mito de Ícaro, que fez as asas de massinha, De né? cera, de De cera. cera, obrigado, de cera, chegou muito perto do sol e caiu. Teve os irmãos Wright nos Estados Unidos, teve Santos Dumont. Então, assim, a questão é, Helena, a gente define o nosso patamar de crível. Agora, Elon Musk vai criar uma colônia em Marte.
Os programas espaciais existem desde quando? Desde a Segunda Guerra Mundial, lá com os cientistas nazistas. Ninguém teve interesse. Chegou um cara e falou, não, eu vou fazer uma Starlink ao redor do planeta. Então, assim, eu pergunto, o que é crível? Por que o ser humano gosta de se rebaixar tanto no que é crível, né? Eu penso, qual mundo que eu prefiro? Um mundo com avatares ensinando coisas maravilhosas, lindas pra gente? Ou um mundo sem avatares? Eu escolho muito mais o segundo. Porque talvez eu possa aprender a ser um avatar também, né? E ir para outros mundos e levar o conhecimento, e levar a sabedoria, e levar a beleza. Então, assim, olha a pandemia. Eu vi, tem até a Mikan, tem um vídeo dela. A Mikan ela é uma bloguista e ela é nerd também, né? Trabalha na área de entretenimento. Ela falou, gente, isso daqui que tá acontecendo esse último ano, isso daqui não era crível, isso daqui parece que eu tô numa. Ela usou a expressão assim. Parece que eu tô num jogo de RPG, assim, Resident Evil, que falava do vírus que se espalhava pro planeta. Gente, isso daqui que a gente tá vivendo é algo utópico. Quem diria que aconteceria uma pandemia destas proporções? Ninguém achava que era crível, entendeu, Helena? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar não a desconstruir, não é mais a questão do que é crível ou não. Tu define o que é crível, em qual mundo que tu quer viver, né? Então, assim, a própria questão do Salvador, vejam, de serviço a Jesus Cristo, né? Algumas pessoas têm a ideia de que avatares têm a ver com salvadores. Não, Avatar, essa ideia de Salvador foi criado pela Igreja Católica, foi criado pelo Império Romano, porque na própria andança de Jesus na Terra, ele nunca se portou como um Salvador. Avatares são exponencializadores de conhecimento e de sabedoria. E é isso que está faltando no nosso mundo: exponencializadores de conhecimento e sabedoria. Sabedoria daqui e sabedoria de fora, de outros lugares dentro da criação. Então, assim, tu me traz esse contraponto. Tem pessoas que nunca tiveram nenhuma associação com espiritualidade, não precisam ter para ter o acordar espiritual. Para elas subirem pelas bandas de consciência, não precisa ter. Eu já conversei, né, com várias pessoas falando que a espiritualidade não é o único caminho para a ascensão. Elas só precisam subir pelas bandas de consciência, independente se vão acreditar numa externalização ou não, porque quando elas chegarem na consciência onde há uma externalização acontecendo, pronto. Por que eu vou ficar levando em conta a banda de consciência onde ela está, que é assim, é um olho de fechadura? Porque se eu ficar levando em conta isso, eu estou aumentando essa bolha para ela continuar a ficar mais tempo lá. Então, assim, cada um está na banda de consciência que precisa estar. Se há milhares de pessoas que vão acordar para a banda em que estão, para a percepção da banda em que estão, e que há outras coisas a mais, e elas acordaram neste contexto, a alma delas não falha. Elas precisavam estar tendo um acordar espiritual sem nenhum contexto espiritual. Mas elas vão traçar o mesmo trajeto que outros que acordam já tendo um background, já tendo um contexto espiritual, entendeu? Às vezes não vão traçar pela espiritualidade. Então é interessante elas saberem sobre externalização, ou sobre mestres, ou sobre... Elas vão receber todas essas informações na linguagem delas, mas ainda assim vão subir pelas mesmas bandas de consciência. E um dia, estando na mesma banda, vão saber que tem um caminho que é a espiritualidade, aonde se estrutura essa chamada, entre aspas, expansão de consciência através desses eventos e dessas experiências. Então, assim, a gente não empodera ninguém, né? Queria deixar essa mensagem aqui para o pessoal. Dando atenção, dando foco, justamente para aquela caixinha de experiencialidade onde a pessoa passou boa parte da sua vida, ou nas outras vidas. A gente ajuda as pessoas a se empoderarem simplesmente dizendo que elas podem sonhar mais. O problema desse mundo, Helena, é que falta sonho aqui.
Falta sonho nesse planeta. Então tu fala assim, é fantasioso, é esse o problema do nosso mundo. Falta fantasia no mundo. A fantasia hoje foi relegada aos parques da Disney. As pessoas acham que elas precisam ir para um lugar em Orlando, na Flórida, para ter a sensação de magia, de fantasia. E aí, quando pagam lá não sei quantos mil, aí voltam para tua casa, tem uma pilha de contas para pagar, e elas ficam, o que está faltando na minha vida? O que tu acha que tu precisou viajar lá no outro lado do mundo, num lugar específico? Elas não sabem que elas podem gerar essa fantasia nelas. Então, por que, que o mundo ficou tão mental? Tem a questão da Igreja Católica, com certeza tem, de estruturas de poder tem, mas as pessoas escolheram estar nessa banda. Então, assim, por isso que as pessoas não entendem. Tem relacionamentos falidos, sabe? Tem problemas no trabalho. Né? Ó, só para você ter uma ideia, trazer aqui e eu finalizo com isso para a gente ir para a próxima pergunta. Tem uma moça na nossa mentoria, maravilhosa, ela é mãe e tal. E ela estava ela vai até saber, ela vai estar assistindo aqui. Beijos para você que está assistindo. Ela estava com um problema burocrático, fazendo os documentos para o filho ir para um outro lugar, e o negócio não saía. Porque ela estava muito focada na questão burocrática, do passo a passo, do tem que fazer assim, do tem que não sei o quê. Eu tive uma conversa com ela, acho que de 20 minutos, e eu falei, é a tua energia. Tu tá pondo essa consciência de medo, de que é difícil, de que não sei o quê, e não sei o quê. Por isso que já faz, era para ser um negócio de 6 meses, já acho que já vai fazer 1 ano. Tu, ao querer ajudar o teu filho, e você ficar se limitando dentro das próprias caixinhas que as datas põem para você, tu não tá conseguindo manifestar isso na vida do teu filho. Ela falou, putz, Charlie, não tinha percebido isso. Helena, acho que foi assim, deu 1 mês. Ela relaxou, acreditou que ia dar certo. Ó, se abriu, isso é fantasia. E ela mandou uma mensagem para mim essa semana falando, Charlie, eu fiz o que tu fez. Do nada, tudo se resolveu, os documentos saíram. Tô indo para Portugal com meu filho fazer a quarentena. Isso é magia, isso é milagre. A gente já teve os últimos 200 anos, os últimos 2.000 anos, sei lá, os últimos 260 mil anos de uma experiência de pura mentalização nesse planeta. E olha o que isso gerou: fome, estupro, cartéis de tráfico de mulheres e de crianças e tantas outras coisas mais. É justamente pela falta da fantasia. Então agora nós estamos numa época que a fantasia vai voltar ao planeta. E com ela vai voltar tudo o que tem. Avatares e tudo que tu imaginar. E quem tiver muito na mente vai ficar assim, o que está acontecendo? Eu mudei de planeta, eu mudei de... Porque é o que vai acontecer, né? Essa conversa aqui mesmo, ó, a externalização é algo tão real que nós estamos fazendo uma live sobre ela. Conversando com o mestre. Eu sou uma pessoa que eu não nego que eu sou um mestre. Qual é a minha real identidade? Mestra. Isso é uma outra questão. Mas todo mundo que se conectar com esse vídeo, quer esteja em qual banda que esteja, não pode dizer que tem um vídeo salvo na internet, onde tem uma pessoa falando que é um mestre, não falou qual é a identidade, e está falando desses assuntos. Então, os fatos estão aqui. É um livro do Joshua lá há 20 anos, independente, né, com seus erros. É eu aqui, porque, veja, se fosse algo falso, a gente não estaria falando 20 anos depois disso. Isso sobrevive, isso se morfa, isso sobrevive. Agora num contexto muito mais propício. Então eu convido a todos que estão assistindo essa entrevista, porque vocês continuam a pôr patamares tão baixos para vocês. Por quê? Eu vou trabalhar nesse trabalho, eu só posso ganhar R$1.000. Não, por que você não põe que você pode ganhar 100 mil? Isso que é falta de fantasia. Não, eu ponho que eu só posso ganhar 1.000 porque esse é o piso do meu trabalho. Mas quem disse? Por que tu acredita em algo exterior que todo mundo convencionou que é assim? Por que tu não pode ganhar 100 mil? 1 milhão no teu trabalho? Então é nessas coisas que a gente vê a falta de fantasia na vida das pessoas. Então, assim, a fantasia
fantasiosa é a dos parques da Disney, é o dos filmes da Disney. Justamente, né? Olha, existe como algo exterior no nosso mundo, né? Para a gente perceber que isso está em todo lugar. Isso pode estar em todo lugar. Então, a gente vai ter que começar a quebrar esse paradigma agora. E o detalhe é o seguinte: a gente fecha com o último ponto aqui nessa pergunta, que veja, em nenhum momento aqui eu falei se o Raj é ou não é, porque não é essa a questão, né? Também, né? Já que a gente falou tanto dele aqui. A questão é se ele é em alguma linha, em alguma versão paralela dele, dentro de qualquer uma das 148 linhas paralelas da Terra, mas a questão é, as pessoas não viram um mestre nele, não ganharam dele essa confirmação de mestre, porque é uma ordem universal, assim como dentro como fora. Se eu não me vejo como mestre, eu não vou ter essa experiência de ver outros como mestre também. Se para mim já não está dentro do meu coração de que existem mestres, eu não vou conseguir essa confirmação. É isso que está dentro de mim. Eu não vou conseguir externalizar essa confirmação no físico. Então, o micro imita o macro, o dentro imita o fora, o em cima imita o embaixo. Então, assim, é as pessoas que estão determinando a narrativa desses eventos que a gente vem comentando aqui. Os eventos, eles vão se morfar. A gente está falando de consciência, não é espiritualidade. Consciência não é sobre espiritualidade. Espiritualidade trata de consciência. Mas é as pessoas que vão, através da sua consciência, morfar o sentido dos eventos. Então, nós podemos escolher como a gente quer que a nossa consciência morfe o que o Joshua fez lá no passado, ou supostos eventos que Raj Patel passou, ou que Benjamin Creme passou. A palavra-chave é consciência. Certo, Charlie. Agora, para finalizar, falando justamente sobre essa sua resposta, o que você fala é meio que o mundo está assim, porque nos últimos anos vivemos num mundo extremamente mental, falta fantasia. E eu te pergunto, Charlie, eu estava até lendo uma matéria do El País, muito boa, por sinal, falando sobre a geração, os millennials, né? É claro que tem sempre um parâmetro diferente para definir os millennials, mas o parâmetro dessa reportagem eram as pessoas nascidas, se eu não me engano, entre 1980 e 2000, que eu acho um parâmetro até ousado, eu diria, porque, caramba, você tem um gap aí, né, uma diferença de 20 anos, e acredito eu que de 5 em 5 anos já há uma mudança substancial. Imagina 20 anos para se considerar uma geração. Pois bem, o parâmetro foi dessa geração nascida de 1980 a 2000. E, segundo dados, tudo bem que a gente também tem que considerar a questão dos avanços na psicanálise e até mesmo da popularização da psicanálise, porque os distúrbios mentais eram muito fruto de um preconceito, né? Tá com depressão, tá maluco, deve ser internado no sanatório. Tem essas questões a serem consideradas. Mas qual era o mote? Qual era a expressão dessa matéria? Era para mostrar que justamente essa geração que, querendo ou não, vivenciou um mundo em transição, né? Um mundo ainda em Guerra Fria, depois a Guerra Fria acabou, e aí viveu a ascensão da internet, das redes sociais, elas foram incentivadas a sonhar mais como seus pais, mais do que a geração dos seus pais, a não ver a vida somente como sustento das necessidades básicas, mas também a considerar os seus planos pessoais. No entanto, essa mesma geração que foi incentivada a sonhar, meio que amarga, isso talvez a matéria não tenha trazido essa palavra, os maiores índices de depressão, de ansiedade, justamente porque os seus sonhos, né, a priori, justamente porque
esse ambiente que ele foi ensinado a sonhar não se concretizou. Então, tendo em mente essa matéria que saiu recentemente no El País, eu fico pensando, mas caramba, mas será que se ver e se colocar em patamares tão altos também não dá margem a decepções, a desilusão, justamente porque você colocou as coisas lá nas estrelas, no entanto, né, a realidade, o que dizem o 3D, não correspondeu. Então eu fico pensando sobre até que ponto essa fantasia, que sim, que abre uma grande possibilidade de exploração da criatividade, também não pode ser, como é que eu posso dizer, desapontadora, a depender de como os fatos são manifestados no físico, né, no que chamam de 3D. Ótima pergunta, ótimos dados. E aí, foi bom que eu terminei o último ponto, né, falando de consciência. Então, você falou aí, né, que a gente tem esse extrato da população, né, esse grupo né, de 80 até 2000, que agora viu que pode sonhar mais. E aí tomaram os cabotes. Ficaram super frustrados, né, pela estrutura social na qual estavam inseridos e o condicionamento e tal. Então, veja, o problema aqui não é a altura do sonho. O problema aqui não é nem no contexto em que eles estão inseridos, apesar de assim parecer. O problema é, eles estão tendo, esse extrato da população está tendo a oportunidade, de sonhar, mas está faltando consciência. Então, veja, quando eu falo de fantasia e de sonho, a fantasia e o sonho só vai se plasmar na tua realidade física se tiver consciência. Então, eles têm uma época em que os permite sonhar, fantasiar, mas falta consciência. Charlie, eu queria que você explicasse melhor sobre essa consciência, porque vamos lá, pegando também, né, meu ponto de referência, que foi essa matéria que eu falei do El País, traz, por exemplo, situações de que os jovens, sim, foram permitidos a sonhar, e a matéria global não está localizado, esse dado não está localizado em uma parte, né, do mundo, mas justamente a geração assiste, né, querendo ou não, a uma desestruturação. Desestruturação essa que, por exemplo, se antes os pais com 30 anos já saíam de casa, casa da família, agora essas pessoas não estão nem encontrando um trabalho fixo que os permite a pagar um mero aluguel. E têm que continuar morando com os pais, situação essa que pode gerar várias frustrações, no sentido de sentir uma dependência. Então, quando você fala, não, tudo bem, se essa geração está sendo permitida a fantasiar, mas talvez, né, o que falta para plasmar essas fantasias seja a consciência, eu queria que você desenvolvesse isso melhor, porque também nessa mesma matéria, né, para contextualizar, fala que essa geração foi uma das que teve a menor sorte, porque realmente encontrou um mundo com muitas mudanças, um mundo com novas leis, né, com relação ao que tange o trabalho. Uh, Se o mundo até então era dividido, né, em socialismo, capitalismo, acabou a Guerra Fria, não tem mais primeiro, segundo, terceiro mundo, ao menos teoricamente falando. É isso, estruturas foram rompidas, o que pode ser bem legal de um modo, mas ao mesmo tempo a falta de algumas estruturas deixou uma parte dos jovens, né, ao qual esse dado é relatado, também sem estrutura, e meio com esse sentimento de deriva. E aí eu pergunto, então o fantasiar
em alguns casos, deixou as pessoas frustradas, e o que você traz aqui é porque faltou consciência. Então, como a consciência pode ser acoplada, que é uma palavra que você usa muito, à fantasia, para que não haja frustração e justamente esse novo contexto seja um contexto, também uma palavra que eu gosto muito, que é da afirmação da potência e não da frustração. Ótimo. Então, primeiro detalhe, não foi o fantasiar e o sonhar que deixaram eles frustrados. Assim parece porque faltou consciência. E aí, lógico, né? Quando você não tem a real coisa, o real componente, que na verdade é a ausência dele que gera a frustração, tu precisa redirecionar esse efeito colateral, né? Esse efeito para um outro culpado. E aí o culpado é a fantasia e o sonho. E aí tu fala que é a fantasia e o sonho que te deixa frustrado. Consciência primeiro. Tem vários detalhes aqui, né, que a gente teria que falar e eu vou tentar ser bem rápido. O primeiro detalhe é, essas pessoas escolheram encarnar debaixo dessas situações. Já começa por aí, se a gente for trazer nesse âmbito, né? Então elas sabiam de encarnar que passariam por esse tipo de situação, justamente para numa situação desafiadora, descobrirem qual é o componente que está faltando naquela situação, que se elas descobrirem podem mudar a balança, pode virar a balança. Esse componente, no geral, é consciência. Tá? Então, elas não são vítimas do sistema social, nada disso. Se elas pudéssemos falar que elas são vítimas, que não são vítimas, né? Elas acordaram estarem nas situações em que elas estão. Porque o foco delas nessa vida não é apenas vir aqui e realizar algo, é descobrir o próprio processo do realizar algo que elas querem dentro de situações limitantes. É por isso que o mundo físico existe. O mundo físico existe para tu descobrir como tu gera coisas, grandiosas ou não, diante de situações limitantes. Então tem esse detalhe, tem essa camada de entendimento do porquê esse extrato da população está passando o que está passando. O segundo extrato é, a segunda informação, consciência é manipulação de energias. É você se aperceber das suas energias, é você se aperceber das energias do espaço, é você se aperceber das energias até das informações e do que o teu contexto te alimenta. Quando eu falo o teu contexto social, o teu contexto moral, o teu contexto religioso, o teu contexto familiar. Isso é consciência. Então, assim, qual que é o ponto aqui? O que a gente percebe nesse mesmo extrato da população que ficou, entre aspas, frustrado porque os seus sonhos não foram correspondidos? Eles aceitam a realidade exterior como determinante. Eles põem foco justamente na coisa que eles não deveriam pôr o foco, porque eles realmente acreditam que esse mundo físico é tão material, é tão palpável. Isso daqui é um holograma. Sim, a situação social, ela foi criada nesse mundo para parecer, sim, que ela é determinante para você conseguir ou não fazer uma coisa. Isso tá desenhado dentro da fábrica das qualquer situação social que tu tá passando. É para tu não pensar duas vezes que é aquilo, enquanto eu estiver naquela situação social, eu não vou conseguir viver o meu sonho. É um plano perfeito. É muito perfeito. É por isso que parece tão palpável a situação social, porque ela foi criada para ser palpável. É para você se questionar se você vai continuar a deixar ser determinante o mundo exterior, que foi construído para ser assim, super com uma textura que tu sente em todos os níveis, né? Ou se você vai voltar para dentro e você vai ver que uma vez que você permanece só dentro, o teu mundo externo vai plasmar. Então, assim, essa é a consciência que eu tô falando. É de você escolher rejeitar. Note, rejeitar não é deixar de se engajar. Porque por um tempo,
até o teu mundo interno começar a ser refletido no mundo externo, você ainda vai estar na mesma situação. Veja bem, uma pessoa às vezes passou 20 anos morando na favela. Ela recebeu essa alimentação de informação exterior durante 20 anos. Não vai ser em 2 dias que ela se perceber dessa consciência, que ela tá, todo o input dela sensorial é externo, e que ela vai mudar, vai fazer o interno determinar o externo. Lógico que não. Tudo é trabalho de formiguinha. Mas, assim, em algum momento vai haver uma quebra. Você vai perceber, você pode ler todas as autobiografias de todas as grandes pessoas sucedidas no mundo que vieram de situações sociais desafiadoras. Tem um padrão, todas elas dizem. Eu não desisti na primeira vez que a minha situação social me deu um não. Na primeira vez que a minha situação social me limitou. Eu não deixei isso afetar o meu mundo interior, o sonho que eu tinha, a fantasia que eu tinha de vida. E eu continuei recebendo mais 1000 nãos da minha situação social. Mas houve um ponto de quebra, teve alguma hora, porque é isso, mais cedo ou mais tarde, o teu mundo externo vai ter que corresponder ao teu mundo interno. Que uma porta foi aberta. E daquele momento que essa porta abriu, aí tudo começou a plasmar. Eu saí da favela, eu comprei um flat na Barra da Tijuca, eu saí de uma área de guerra, fui parar num outro. Então, a questão é consciência. Foi me apresentado esse contexto social, esse contexto econômico, esse contexto financeiro. Foi minha realidade por todo esse tempo. Mas não precisa, isso não precisa entrar em mim, assentar em mim, ao ponto de determinar o tamanho do meu sonho ou da minha fantasia ou não. Eu posso usar outras áreas da minha mente para continuar lidando com esse contexto enquanto eu tiver que viver nele. Mas não vai adentrar a bolha do meu sonho. Meu sonho vai continuar intacto. Ninguém diz que tu é obrigado, porque tu está passando por uma situação difícil, deixar que essa situação difícil determine quem você quer ser amanhã. É que as pessoas realmente internalizam as suas situações exteriores. Sim, quando você estiver nela, você vai ter que fazer o que você vai ter que fazer. Sei lá, pedir dinheiro emprestado para o vizinho para pagar a conta, entendeu? Ir por uma outra rota, subindo a rocinha para não encontrar com os traficantes. Então, a grande questão é, tem 2 saídas, e eu finalizo assim, essa resposta. Você está numa situação social muito limitante. Tu tem 2 saídas. Ou tu internaliza aquilo, e tu passa a retroalimentar a própria coisa que tu recebe de fora, sensorialmente de fora, e tu nunca vai sair daquela situação. É isso. E tu vai ser uma vítima, um zero à esquerda do sistema. Esses que vão nos dados computados, né? Ou tu pode escolher, ok, hoje essa é a minha realidade, amanhã não vai ser. Virou o dia de amanhã, essa é a minha realidade, vou fazer o que eu tenho que fazer hoje, mas amanhã não vai ser. Você alimenta o lobo que tu quer que cresça na tua vida, né? Tem um ditado de um grande sábio, acho que até um sábio Apache, né, de uma tribo indígena, que diz: tem 2 lobos na nossa vida, né? Eu sei que aqui é até usando de uma maneira maniqueísta, o lobo claro, né, e o lobo não claro. O que você alimentar, o que vai ser na sua vida. Então, assim, não é ideal. Mas por que tu acredita que porque não é ideal vai ter que sempre não ser mais ideal? Tu tem que ser o ponto de resistência. Porque você tá, às vezes, no meio de milhares de pessoas, entendeu, Helena? Eu falo para as pessoas, todo mundo já tá pensando como você. É por isso que ninguém sai daquela bolha de experiência. Porque todo mundo acha que é assim, aceito o meu mundo exterior e é isso. Desenvolvo aqui a minha comodidade dentro desse mundo que o mundo exterior me apresenta para sobreviver.
Não, você foi colocado para você ser o ponto de resistência e para você mostrar para as pessoas que sim, se você não desistir do teu mundo interior, uma hora esse mundo exterior não vai ter mais voz sobre o que tu experiencia. E o teu mundo, em vez do exterior entrar para dentro, o teu mundo interior vai ditar o fora. Então, consciência, eu finalizo dizendo, qual consciência? Eu estou aqui nesse contexto social, mas esse contexto social não precisa estar aqui. E como eu sei que o que eu faço para ele não estar aqui? Eu vou encher aqui com o que é totalmente contrário do que eu estou vivenciando no meu mundo físico. E se eu plantar essas sementes de coisas que são completamente opostas ao que estão no meu mundo físico, uma hora essas sementes vão germinar. E elas vão germinar onde? No mundo físico. Então, assim, não deixe o teu contexto social, religioso, nacional, econômico, financeiro, plantar sementes deles no seu coração. Encha o seu coração antes com as sementes que você quer. E não há erro. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser aquela variante nas estatísticas que foi aquelas pessoas que conseguiram sair. Porque tão poucas pessoas conseguem sair dessas situações, Helena? Porque tão poucas pessoas escolhem não deixar que o teu mundo exterior dite como elas se sentem e acreditam no interior. É essa consciência que, se todas essas pessoas começarem a ter, essas estatísticas vão mudar para 50, 60, 70, 90 pessoas saindo da situação original na qual elas nasceram nesse mundo, nessa atual encarnação. E eu agradeço muito a todos vocês. Maravilha, Charlie. Bem, eu acho que o nosso papo pode render ainda outras questões. A gente pode fazer uma parte 2 da nossa conversa. Muito obrigada pela disponibilidade, obrigada pelas respostas, pelos contrapontos. E é isso, gente. Essa entrevista com o Charlie Austin, que, enfim, tinha como fundamento a externalização da hierarquia espiritual, tornou-se, né, uma entrevista da vivência da espiritualidade na Terra de 2021. Mas, enfim, não importa quando vocês estiverem vendo esse vídeo, tome como na Terra no século 21, na verdade. Eu agradeço muito pelo convite e quero que possamos retornar esse papo, mas, né, falando sobre outros tópicos também. E eu agradeço muito a todos também. Obrigado, Helena. E para quando que vocês estiverem assistindo esse vídeo, só quero dizer que muita paz, muita alegria e muito amor e muita consciência, né? Que é nesse tom que a gente terminou essa conversa. Abraços. Obrigado, Helena. E vocês agora me perguntarão: ah, Saint-Germain, mas qual sabedoria eu teria para compartilhar com essa coisa abstrata chamada maestria? No momento em que eu decido começar a ascender, se eu apenas comecei, eu ainda não tenho nada de sábio ou de interessante para compartilhar. E aí é que vocês se enganam, meus amados. Apenas a escolha de cada ser humano em ascender, ainda que não entendam tudo que esteja envolvido no processo, ainda que não entendam todos os fatores, todos os desafios do caminho, todas as armadilhas, todas as arapucas da mente, ainda que não saibam tudo isso, ou acreditem não saber tudo isso no momento da sua escolha, a escolha em si já é uma sabedoria. A alusão é um elixir do ser. É como um óleo lubrificante. Algo do ser ínfimo o suficiente para passar pela fechadura da porta e adentrar a esfera da ascensão.
vou entendendo que esse negócio da ascensão até aqui, quando acontecer esse sinal que eu ouvi dizer que acontece quando as pessoas iniciam a ascensão. Basicamente, não planeje de antemão. Não ponha parâmetros. Pois enquanto você estiver colocando parâmetros, eu te garanto, já existirá um outro logo à frente, quando você se aperceber do último que você alcançou.